O bife no meu prato estava seco, mas mesmo assim o mastiguei, observando a sala como um homem esperando uma bola de demolição. Era um jantar de networking. Toalhas de mesa brancas, taças de vinho polidas, pisos de mármore que ecoavam a cada tilintar de talheres. O lustre acima de nós parecia capaz de esmagar um carrinho. Chique pra caramba, e eu odiei cada segundo daquilo. Meu nome é Daniel Rovan. Tenho 52 anos. Moro em Saint Louis, Missouri, e trabalho na Vonro Supply Chain há 14 anos. Meu cargo? Gerente de continuidade de sistemas. Sou o cara que mantém os caminhões apontados na direção certa para que os generais não gritem quando os soldados não chegam na hora. Eu usava o mesmo terno azul marinho que tinha comprado para a formatura da minha filha na primavera passada. O único que eu tinha era um que não parecia ter visto uma briga de bar. Meu crachá dizia Dan R., como se eu fosse o acompanhante de alguém. Acabei sentado ao lado de Robert Kessler, CEO da Gentech Logistics, nosso maior cliente de longe. O homem era puro aço, terno elegante, voz calma, fazia boas perguntas e realmente ouvia as respostas. Falei sobre caminhões e atrasos climáticos, enquanto ele analisava o cronograma de uma remessa para o Novo México de 3 semanas atrás. O cara tinha autonomia. Do outro lado do salão, avistei Jared, nosso novo vice-presidente de operações. 36 anos, cabelo liso, mocassins brilhantes, conversando com 2 executivos da Vaveman Freight como se fosse o dono do prédio. Sua risada era alta, presunçosa. Ele tinha aquele ar de quem não sabe o que não sabe. Ninguém nos apresentou. Imaginei que fosse intencional. Jared estava na Vonro havia apenas 6 semanas. Já havia reorganizado metade dos departamentos, cortado algumas funções por deficiência. Eu não tinha recebido um e-mail direto dele. Nenhuma vez. E eu não era o único. Corria o boato no escritório de que ele pulava a cadeia de comando como se fosse opcional. Fiquei ali sentado, sorrindo educadamente, concordando com a cabeça enquanto conversava com Kessler enquanto meu estômago se revirava. Aquela pressão silenciosa, bem abaixo das costelas, é onde eu sinto quando algo está errado. E naquela noite, era gritante. Eu nem tinha certeza se deveria estar lá. Ninguém da minha equipe estava. Nota rápida, antes de ouvir, informe de qual cidade ou país você está assistindo. Os garçons retiraram a sobremesa. As pessoas começaram a se dirigir ao balcão, arrastando os pés, e eu continuei sentado. Jared passou atrás de mim, nem olhou. Não precisava. Sua linguagem corporal dizia tudo, ele já tinha decidido quem importava. Eu não estava na lista. Cerrei o maxilar, afrouxei a gravata e me recostei na cadeira, observando o ambiente. Eu não sabia quando a facada viria, mas sabia que estava perto. Na semana seguinte, meu calendário ficou em silêncio. Sem convites para reuniões, sem pings. A sincronização recorrente que eu costumava fazer às segundas-feiras? Acabou. Abri o Outlook 3 vezes antes do almoço, pensando que talvez meus filtros estivessem desativados. Então, tentei fazer login no sistema de roteamento, o meu sistema, e a tela me mostrou acesso negado, como se eu fosse um estagiário. Esperei um dia, depois 2. Na quarta-feira, meu crachá ainda funcionava, mas o prédio parecia mais frio. As pessoas evitavam contato visual. Cheryl, do setor de compras, sumiu. Sua mesa estava vazia, as luzes apagadas, como se ela nunca tivesse existido. Sem e-mail de despedida, sem almoço de despedida, simplesmente desapareceu. Passei pelo andar dela naquela manhã e perguntei ao gerente: "Ei, cadê a Cheryl?" Ele piscou e então me passou a mensagem. Ela seguiu em frente. Realinhamento organizacional. Realinhamento organizacional. Tradução: ela não saiu. Ela foi removida. 2 dias depois, Raoni, do suporte técnico, desapareceu. Era ele quem eu chamava quando os caminhões quebravam ou os painéis apresentavam problemas, e conhecia o sistema melhor do que a maioria dos vice-presidentes. O memorando do RH chamava isso de transição mútua. É isso mesmo. Tentei falar com a Sandra,
do RH. É a Sandra, eu disse. Meu acesso está restrito desde a semana passada. As pessoas estão sendo descartadas como moscas. Quem está autorizando isso? Ela parecia desconfortável, como se alguém estivesse sentado em uma taxinha. Estamos alinhando nossa estrutura para refletir as demandas de entrega do correio. Otimização da capacidade. Entendeu? Eu entendo jargões, eu disse. Nenhum deles responde à minha pergunta. Ela sorriu como uma refém e pegou sua caneca. E foi o fim da conversa. Então veio a reunião geral. Todos se amontoaram no auditório, com espaço apenas para pessoas em pé. Cheguei cedo, sentei na terceira fileira, na frente no centro. Jared chegou 10 minutos atrasado, ladeado por 2 diretores assistentes que eu não reconheci. Pegou o microfone como se estivesse apresentando uma premiação. Obrigado a todos por estarem aqui, disse ele, como se tivéssemos uma escolha. Estamos evoluindo. Estamos nos adaptando. Estamos cortando gordura para um futuro mais enxuto e eficiente. Ele nunca dizia nomes, nunca olhava para mim, mas seu sorriso era largo demais, orgulhoso demais, como o de um cara que acabou de esvaziar a caixa de entrada apagando tudo. E assim, de repente, o clima mudou. As pessoas pararam de almoçar na sala de descanso. As conversas ficaram mais curtas. Minha própria equipe, o que restava dela, começou a perguntar se eu tinha ouvido alguma coisa. Menti e disse que não. Mas tinha. Naquele fim de semana, vasculhei meus arquivos antigos em casa. Em 2011, durante o primeiro contrato com a Gentech, fui incluído em negociações como contato de continuidade. Lembrei-me de uma cláusula, alguma linguagem jurídica, que continha meu nome. Era confusa, mas eu sabia que era importante. Levei uma hora, mas a encontrei, enterrada na página 39 de um PDF de 200 páginas. Cláusula 17.4, Pessoal de operações essenciais. Minha função não estava apenas listada, estava definida. A eliminação do meu cargo exigia o consentimento por escrito de ambas as partes, Vonro e Gentech. Não era opcional, não estava sujeito a alterações. Recostei-me na cadeira, com o coração tranquilo. Eu não estava apenas protegida. Eu estava em estado crítico. Na manhã seguinte, imprimi a página, destaquei a cláusula em amarelo, como fazíamos antigamente. Coloquei-a no envelope plástico e guardei-a na minha pasta. Não a agitei. Esperei, porque esse tipo de coisa não é um tiro de advertência. É uma ogiva. Na sexta-feira seguinte, outro gerente desapareceu. Ron, da West Coast Distribution. Ninguém disse uma palavra. O e-mail dele voltou. O nome dele desapareceu do organograma. Eu continuei aparecendo. Fiz o meu trabalho. Quieto, atento, observando o tempo todo. E o Jared? O Jared andava pelos andares como se fosse o dono do lugar. Não falava com ninguém que não fosse pelo menos diretor. As pessoas lhe faziam perguntas, e ele lhes dava frases como: estamos simplificando verticais e turnos operacionais temporários. Ele fazia reuniões em salas fechadas, com paredes de vidro foscas. Meu nome surgiu, mas eu também não estava sendo envolvido em nada. Eu estava isolado. Sem brigas, sem redações, sem e-mails, apenas silêncio. O silêncio sempre esconde alguma coisa. Eu guardava aquela página comigo todos os dias, destacada em amarelo, com meu nome vinculado à continuidade das operações. Jared continuava desmembrando a empresa. Sem avisos, sem memorandos. Certa manhã, Brent, da Analytics, estava lá, comendo uma barra de granola. No dia seguinte, sumiu. Seu laptop foi encaixotado antes do almoço. Ninguém disse nada. Nem para mim, nem um para o outro. Era isso que piorava a situação. Dava para sentir. O prédio tinha a mesma tensão que se sente antes de uma tempestade. Todos paralisados, esperando o céu estalar. Certa vez, cruzei com o Jared no corredor. Ele me olhou diretamente. Nem um olhar, nem um sorriso falso,
apenas caminhando apressadamente como se estivesse perseguindo uma ideia de US$ 1 milhão. Parei, me virei e o observei se afastar como se eu fosse um zelador. Foi aí que eu soube que estava na lista. Então, esperei. A cláusula não era algo que eu pudesse usar. Se a apresenta-se cedo demais, ele teria tempo para distorcer, esconder e encontrar uma solução alternativa. Mas lançá-la no momento certo? Era uma granada com o pino já fora. Alguns dias depois, entrei na sala do servidor. Verificação de rotina. 2 dos caras mais novos da TI já estavam lá, cochichando. Eu intervim. Eles ficaram em silêncio. Vocês precisam de ajuda? Perguntei. Não, estamos bem, disse um deles, sem olhar para cima. Só dando uma olhada. Eles não estavam varrendo. Estavam limpando logs, backups, limpando a casa. Fiquei ali por um segundo a mais, tempo suficiente para os dois ficarem desconfortáveis. Então me virei e fui embora sem dizer mais nada. De volta à minha mesa, fiz backup de todos os documentos de continuidade que consegui encontrar. Rotas, redundâncias, protocolos de blackout, coisas que só eu sabia de cor. Não os coloquei no servidor da empresa. Salvei-os em um disco rígido pessoal, criptografados, só por precaução, porque àquela altura eu sabia que Jared não estava apenas cortando funções. Ele estava limpando o quadro, reiniciando toda a operação como um universitário reiniciando um videogame. E o silêncio ficou mais alto. Líderes de equipe pararam de fazer check-ins, gerentes pararam de responder e-mails. Tudo agora era filtrado pelo escritório de Jared. E ninguém parecia ter certeza do que podia dizer. As regras antigas não importavam. As novas ainda não tinham sido escritas. Certa manhã, encontrei a porta do meu escritório entreaberta, quase imperceptível, como se alguém tivesse entrado e esquecido de fechá-la. Nada parecia ter se movido, mas mesmo assim verifiquei o bolso lateral da minha pasta. A cláusula 17.4 ainda estava lá, ainda carregada, ainda minha. Fui até a janela, olhei para o estacionamento e tomei um gole de café frio de uma caneca lascada que me recusei a jogar fora. A questão não era se ele viria. A questão era quando e com que força ele planejava me atacar. O convite chegou à minha caixa de entrada às 18h14 de uma quinta-feira. Assunto: jantar anual de reconhecimento de fornecedores. Confirmação de presença obrigatória. Sem cumprimentos, sem mensagem pessoal, apenas um link e um código de endereço. Traje de gala opcional. De preferência profissional. Tenho certeza de que não veio dos nossos executivos. Cheirava a Kessler. Tirei meu terno da sacola da lavanderia, passado, neutro, confiável. O tipo de roupa que diz: não estou aqui para impressionar você. Estou aqui porque pertenço. O salão de baile ficava no mesmo hotel no centro da cidade, no quarto andar. Os crachás estavam alinhados em ordem alfabética na mesa de check-in. Procurei o meu. Nada. Desculpe, qual é o seu nome mesmo? Perguntou a jovem, sorrindo como se estivesse praticando em frente ao espelho. Daniel Rovan, Vonro Supply Chain. Ela folheou os crachás restantes. Não vejo esse. Claro que não. Sem problemas, eu disse. Vou encontrar meu lugar. Ela hesitou, mas eu já estava entrando. Lá dentro, as luzes eram baixas, com velas acesas em todas as mesas. Grandes mesas redondas com faixas de empresas penduradas em seções designadas. Vonro estava enfiado no fundo à esquerda, o mais distante possível do palco. Típico. Mas eu não vim para comer frango e assistir apresentações em PowerPoint. Vim para ser visto. Dei uma volta pela sala, lenta e firmemente, acenei para alguns antigos colegas da Harris Freight. Então, avistei Kessler perto da frente, conversando com um oficial de logística da Marinha e um assessor de senador. Ele me olhou nos olhos, fez um breve aceno e gesticulou em direção a um assento 2 abaixo dele, em frente a um cara da Reston Materials. Sem apresentações, apenas um convite. Sentei-me. O jantar começou com um discurso do patrocinador do hotel, alguns comentários superficiais sobre parcerias e resiliência.
Eu ignorei. Meu foco continuava em Kessler. Ele ainda não tinha dito nada, apenas cortou o bife e me olhou 2 vezes, como se estivesse esperando por algo. Mais ou menos na metade do prato principal, ele finalmente se aproximou. Você ainda gerencia a continuidade das remessas? É, eu disse. Acho que até segunda. Ele ergueu uma sobrancelha. Algo que eu deveria saber. Meu celular vibrou no bolso. Peguei-o. Uma frase do Jared. Arrume as malas na segunda-feira. Serviços não são mais necessários. Sem assunto. Sem assinatura. Inclinei a tela na direção do Kessler. Ele olhou para baixo, leu uma vez e voltou a cortar o bife. Você se lembra da cláusula 17.4? Ele perguntou, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Assenti. Ele limpou a boca com o guardanapo e pegou o celular. Eu mesmo escrevi essa cláusula, murmurou, depois que sua equipe redirecionou um lançamento mal-sucedido no Arizona em 2 horas exatas. Ele digitou com o polegar, em movimentos curtos e precisos. Então, clicou em enviar. Pronto. Não perguntei o que ele escreveu. Não precisei. Mas vi Jared checar o celular 10 minutos depois, do outro lado da sala. Observei seu maxilar se contrair. Seu sorriso não alcançou seus olhos depois disso. Ele empalideceu, virou-se para um representante da Genentech perto da mesa de sobremesas e começou a falar rápido. Tarde demais. A mensagem já havia sido enviada. Você acabou de anular nosso contrato de serviço. Te vejo no tribunal. Foi só isso. Kessler se serviu de mais um copo d'água. Sem drama, sem levantar a voz. Foi uma atitude idiota, disse ele. Na marca, respondi. O resto do jantar transcorreu como se nada tivesse acontecido. As pessoas aplaudiram os prêmios dos fornecedores. Brindes foram feitos. Alguém fez um longo discurso sobre inovação. Eu não aplaudi. Jared não chegou nem perto do nosso lado da sala. Parecia um homem tentando segurar uma parede com as costas. Fiquei sentado ali, calmo, imóvel, porque naquele momento eu não era o cara esperando para ser cortado. Eu era quem segurava a faca que Jared nunca viu. E o Kessler? Ele continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. Mas nós dois sabíamos que o ar havia mudado. O golpe havia acertado. E Jared não tinha ideia da profundidade do estrago. Na segunda-feira de manhã, cheguei às 8h03, como sempre. O elevador foi tranquilo. A recepcionista não me olhou nos olhos. Essa foi a minha primeira pista. A segunda foi o meu crachá de acesso piscando em vermelho na escada que levava ao meu andar. Tentei 2 vezes antes que a fechadura zumbisse e me deixasse passar. Quando cheguei à minha mesa, a caixa já estava lá. Papelão marrom liso, sem etiqueta, sem instruções, simplesmente em cima da minha cadeira como se pertencesse a alguém mais do que eu. Não resisti. Não invadi o escritório do Jared nem fiz uma cena. Era isso que ele queria, um colapso para justificar a decisão. Abri as gavetas, arrumei meus arquivos, peguei minha caneca velha e a foto da minha filha da feira de ciências da 8ª série. Foi isso. Sem lágrimas, sem apertos de mão, sem despedidas. Saí sem dizer uma palavra. 1 hora depois, a equipe jurídica da Genentech enviou o aviso de violação, 6 páginas, direto, brutal e com cópia carbono para todos os executivos da Vonro, incluindo o jurídico, as operações e o presidente do conselho. O assunto era simples: quebra de contrato, ação imediata necessária. Ao meio-dia, ouvi de alguém que ainda estava lá dentro que o local havia entrado em DEFCON total. Jared tentou alegar que a cláusula estava desatualizada, disse que não se tratava de uma linguagem padrão de um acordo antigo e que não refletia a política atual. Mas essa cláusula nunca havia sido revisada, nunca renegociada, nunca removida. Meu nome, assinatura e carimbo de data hora ainda estavam lá, no repositório de contratos da Vonro, ativos e executáveis. E agora que eu tinha ido embora, toda a conta da Genentech, avaliada em 38 milhões por ano, estava em jogo.
5 cadeias de suprimentos militares afetadas. 3 bases aéreas, 2 estaleiros navais e um depósito de armas no Colorado. A ausência de um gerente de continuidade significava ausência de supervisão de rotas, de verificações de redundância incorporadas, de avaliações de risco em tempo real, tudo que Jared não entendia e agora não conseguia consertar. O RH tentou rastrear um rastro de demissão. Sem papelada, sem aprovação do jurídico, sem consulta ao conselho. Apenas Jared, agindo sozinho, puxou o gatilho, sem cobertura e sem ideia do que tinha acabado de fazer. Na terça-feira, seu LinkedIn desapareceu. Sumiu. Foto removida, feed de atividades apagado. Na quarta-feira, 3 reuniões internas foram encerradas em sessão fechada. Sem gravação, sem resumos. Eu não estava na sala, mas estava no ar. Meu nome surgiu repetidamente, não com respeito, mas com pesar. Tentaram dizer que eu talvez tivesse entendido mal o status da minha função. Essa era a fala oficial da Vonro. Mas todos sabiam. Eu não entendia absolutamente nada errado. Eu impedi que aquela empresa fracassasse por mais de uma década. Eu era o cara que redirecionou uma carga perdida em 32 minutos durante a tempestade de gelo do Kansas. O cara que encontrou um rastro de fatura incorreto que nos teria sinalizado em uma auditoria federal. O cara que treinou metade da equipe de logística e nunca pediu uma promoção. Eles só conseguiram quando eu fui embora. E o Jared? Ele não atendia mais ligações. O silêncio que se seguiu não era confusão. Era consequência. Aquela caixa que ele me deixou? Não era uma saída. Era o início do colapso deles. Na sexta-feira, os alarmes de incêndio disparavam atrás do vidro. Reuniões de emergência do conselho se amontoavam. Diretores vindos de fora do estado. Ninguém estacionava em seus lugares habituais. O andar executivo ficou trancado o dia todo. Era possível sentir o pânico se espalhando. Administradores cochichando nas salas de descanso. Diretores caminhando apressadamente como se alguém lhes devesse respostas. Eu não tinha mais assento naquele prédio. Não precisava de um. Acompanhei tudo da minha varanda, com chá na mão, chinelos calçados e laptop aberto. Não precisei me esforçar muito. O Wallace e Bray publicaram a manchete por volta das 10 horas, Genentech demite Vonro por quebra de contrato. Consequências de 38 milhões de dólares pendentes. O artigo foi direto. A Genentech citou a remoção não autorizada de pessoal essencial. Citou a cláusula por número. Me nomeou diretamente. Escreveu tudo corretamente tudo. Os repórteres tinham garra. Chamaram isso de a maior falha de conformidade de fornecedores no setor de defesa desde 2014. Perguntaram como uma empresa com contas militares poderia lidar tão mal com um contrato. A equipe de relações públicas da Vonro se esforçou para conter a situação. Divulgaram uma declaração meia-boca naquela tarde, chamando-a de desalinhamento lamentável na estratégia de recursos. Ninguém acreditou. Jared tentou explicar tudo em uma conversa desesperada pelo Zoom com investidores. Disse que a cláusula havia perdido de relevância. Sua voz falhou no meio do discurso, como se nem ele acreditasse em si mesmo. O departamento jurídico não aceitou. A auditoria interna atribuiu toda a decisão a ele. Sem consulta, sem registro em papel, sem assinatura com carimbo de data e hora, apenas Jared brincando de Deus com um contrato que nunca leu. Ele foi afastado naquela noite. Depois, desapareceu. Na manhã seguinte, o consultor jurídico da Vonro renunciou sem aviso prévio. O departamento financeiro sinalizou reembolsos irregulares vinculados à conta de despesas de Jared. Primeiro, pareciam refeições, depois, propinas de fornecedores. Na segunda-feira, os auditores internos estavam reunindo recibos de 5 anos. E os clientes? Eles não esperaram. A demissão da Genentech desencadeou uma cascata. 2 outras grandes contas, ambas adjacentes ao governo, saíram em 72 horas. Nem sequer pediram renegociação. Simplesmente cancelaram a negociação e reemitiram propostas para concorrentes.
As ações da Vonro caíram 11%. O pânico se transformou em paralisia. Diretores pararam de prestar declarações. O RH se trancou atrás do jurídico. Até o calendário de aniversários do escritório desapareceu da parede. Ninguém queria se associar a uma empresa que não conseguia ler seus próprios contratos. Alguém com quem eu trabalhava me enviou uma mensagem de texto com uma captura de tela do sistema de comunicação interna. Uma ordem do CEO: ninguém deve entrar em contato com Daniel Rovan. Tarde demais. Meu telefone já estava tocando sem parar. Recrutadores, jornalistas, um apresentador de podcast. Não atendi nenhum deles. Continuei tomando chá na minha varanda em Saint-Louis, observando o céu ficar alaranjado atrás das árvores, porque não estava surpreso. Jared entrou naquela empresa como se fosse uma caixa de areia e começou a chutar castelos sem verificar onde estavam as paredes de sustentação. Ele queria cortar gordura, mas tudo o que fez foi cortar artéria. Ele achou que silêncio significava controle. Que nenhuma resistência significava nenhuma ameaça. Mas eu não estava em silêncio. Eu estava carregado. A cláusula 17.4 não foi um acaso. Foi escrita exatamente para esse cenário, para o idiota que se acha intocável. E agora ele se foi. E Vonro estava sangrando em público. Era terça-feira quando o entregador apareceu. Um cara comum, de calça caque e polo. Me entregou uma pasta grossa azul marinho com o logotipo prateado da Gentec na frente. Letras em relevo, papel grosso, cheiro de dinheiro. Sem endereço de retorno, apenas um bilhete, do Sr. Kessler, pessoal. Dentro, havia um cartão escrito à mão em papel cartão branco rígido. Almoço. Sem tempo. Sem confirmação de presença. Apenas aquela única palavra. No dia seguinte, apareci em uma mesa tranquila no canto do Carvers, no centro da cidade. Kessler já estava sentado, tomando chá gelado como se nada nas últimas 2 semanas o tivesse surpreendido. Nem o processo, nem as consequências, nem as manchetes. Nenhum advogado, nenhum assistente, apenas ele, um segundo copo de chá esperando do outro lado da mesa. E uma oferta de 6 páginas estendida entre nós. Sem preâmbulos, sem jargões. Diretor de continuidade, disse ele, virando a pasta para mim. Construa como quiser. Você escolhe a equipe. Você define o horário. Você define o escopo. Não toquei na pasta, apenas a encarei por um segundo, depois olhei para ele. O que aconteceu com o último cara? Ele sorriu. Nunca tive um. Estávamos esperando você. Abri. Salário justo, sem jogos de azar, sem frescuras, benefícios certinhos, um orçamento para montar o departamento do zero. Era como se alguém finalmente tivesse entendido o valor real do meu trabalho, não o cargo, eu. Passei para ele. Você devia ficar com isso, eu disse. Lembre ao seu próximo contratado quanto uma boa cláusula pode te salvar. Ele dobrou o documento uma vez e o guardou no bolso do casaco. A única coisa que quero mudar, eu disse, tocando no título da oferta, sem legado no título do cargo. Eu não sou nenhuma relíquia. Kessler assentiu. Você não é um legado. Você é um recomeço. Não apertamos o acordo. Não precisávamos. Ele assinou o rodapé da página com a própria caneta e a deslizou de volta sobre a mesa. Acrescentei meu nome, limpo e centralizado. Foi o acordo mais discreto que já fiz. Sem drama, sem baralho, sem sorrisos falsos. Ele não me lançou. Não precisava. Ele já sabia do que eu era capaz. Ele tinha visto, na hora certa, sob pressão e à prova de balas. Saí com a pasta debaixo do braço, passando por pessoas que não faziam ideia de que o sistema antigo tinha acabado de ser substituído. Pelo cara que o mantinha de pé. Pelo cara que eles achavam que poderiam apagar. O Wallace e Bray publicaram a manchete primeiro: violação de fornecedor na Vonro causa impacto no setor de suprimentos de defesa. Ao meio-dia, a notícia estava em todos os lugares. Sites do setor, fóruns de contratação do governo e até feeds do LinkedIn.
Empresas de relações públicas se mobilizaram. A Vonro tentou disfarçar a situação como uma reestruturação mútua. Ninguém acreditou. A verdadeira história foi revelada. A Gentech retirou seus negócios depois que a Vonro violou uma cláusula bloqueada e demitiu o único funcionário que eles não tinham permissão para tocar. Esse detalhe chegou a fóruns, círculos de compras e briefings matinais. Equipes de revisão do governo sinalizaram a empresa por má gestão de contratos. Parceiros importantes desistiram. Novas licitações foram congeladas. Ninguém confiava em um fornecedor que não conseguia ler sua própria papelada. Dentro da Vonro, ninguém conseguia explicar. Não conseguiam apontar um único documento aprovando minha demissão, porque não havia nenhum. Jared fizera isso sozinho. E agora seu nome estava apagado. Nenhum vestígio no organograma, nenhum redirecionamento em seu e-mail, nenhum memorando de saída, apenas silêncio, como se ele nunca tivesse existido. Ninguém o mencionou. Uma semana depois, um pacote marrom simples chegou à minha porta. Sem etiqueta de devolução, sem bilhete, apenas plástico bolha e fita adesiva. Dentro, havia uma moldura de madeira, nogueira escura, com bordas lisas. Atrás do vidro, a cláusula 17.4, meu nome destacado em amarelo. Quem o enviou sabia o que estava fazendo. Coloquei-o na prateleira acima da minha mesa, não como um troféu, mas como um lembrete. Hoje em dia, trabalho em casa. A Gentech liga quando precisa de mim. Não participo de reuniões para resolver assuntos que poderiam ter sido um e-mail. Nada de mensagens no Slack, nada de cupcake de aniversário na sala de descanso, apenas ligações diretas, sistemas seguros e solicitações claras. Eu escolho meus projetos, defino os cronogramas e mantenho tudo organizado. Eles sabem o meu valor. Eles não microgerenciam um valor. Vonro nunca percebeu o gatilho que eles estavam puxando quando me dispensaram. Nunca perguntou quem era o homem-chave naquela pilha de nomes e cargos. Eles pensaram que eu era apenas mais um gerente de nível médio. O que eles não perceberam é que eu não tinha sido apagado. Eu era o interruptor de segurança.